Que talvez não fosse um sonho teu, né? Sim, um sonho coletivo. Também, amigo, o que é meu e o que é dos outros, né? Eu sei que eu já ruí completamente essa ideia do amor romântico, sabe? Tem o que é certo, tem o que é errado e tem o que tá no meio. Tem o que tá depois e tem o que tá antes também. Exato. E lá atrás, pra mim, era uma coisa muito é isso ou é isso. Muito mais problema em você ficar forçando algo que não encaixa mais. E tu acha que, assim, tu consegue enxergar que teve alguma versão tua que tu deixou pra trás e que tu se orgulha de ter deixado e uma que tu se arrepende? Hoje a gente vai abrir uma aba um pouco nostálgica, um pouco dolorida, mas muito necessária, eu acho, principalmente quando a gente se dá conta de quem a gente se tornou hoje, né? Que é a aba das coisas que a gente precisou deixar pra trás. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou o Vitor. E nem sempre é sobre grandes decisões que a gente teve que deixar pra trás, mas também sobre formas de se vestir, formas de se comportar. Às vezes também tem amizades que a gente teve que deixar pra trás, coisas que a gente não se identifica mais, coisas que a gente teve que abandonar pra gente se tornar quem a gente é hoje. É sobre essas pequenas e grandes mortes simbólicas que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. Amigo, quais são as coisas que tu se lembra, assim, de ter tido que abandonar em algum momento da vida e que foi muito doloroso pra ti? Cara, acho que na infância tiveram várias coisas que me marcaram, assim, porque eu lembro de eu ser uma criança que gostava muito de me expressar através de arte, então eu gostava de desenhar, de pintar e de fazer todas as maluquices possíveis que podiam ser feitas. Sim. E eu lembro que meus pais não valorizavam e não apoiavam isso. Sim. Então eu lembro que sempre que surgia essa vontade minha de eu queria fazer uma aula de pintura, eu queria fazer uma aula de desenho, eu não era apoiado em casa e acabava que eu ia deixando isso de lado, sabe? Sim. Então são coisas que me marcaram bastante, assim, de não ter tido o apoio necessário para levar esses sonhos adiante. Depois eu me reconectei com algumas coisas, com outras não pinto e nem desenho mais. Sim. Poderia voltar? Poderia, mas eu acho que hoje em dia não tem mais aquela graça pra mim que tinha lá atrás, e eu sabe? acho que quando tu abafa uma criança, meio que se tu não estimula aquilo ali, vai perder um sentido total pra ti, né? Eu nem como se eu culpasse meus pais por isso, mas eu acho que vem muito de um lugar de eles não queriam valorizar as coisas que pra mim eram importantes naquela época. E hoje em dia eu vejo com outros olhos, assim, se eu for ter um filho, eu vou deixar ele se expressar da maneira mais livre que ele quiser. Claro. Porque eu vejo como isso era importante pra mim e não foi respeitado lá atrás, sabe? Sim. Então eu acho que eu tive que abandonar todo esse lado pra poder ser quem eu sou hoje em dia. Depois eu me reconectei com muitas coisas, mas eu acho que muitas coisas perderam no caminho também. É até meio triste, assim, de falar, mas Sim. É a verdade. Mas é interessante também, né? Sim. Que ao mesmo tempo que, claro, foi ruim, mas também hoje tu também lida com outras coisas que tu foi desenvolvendo ao longo da vida, né? E eu acho que independente, assim, eu sempre fui uma criança muito voltada para trabalhos manuais e para arte, e para criatividade. E por mais que meus pais não tenham valorizado isso lá atrás, não impediu de que eu chegasse nesse caminho de novo depois. Exato. Porque, que bonito. né, eu acho que era uma coisa tão dentro de mim que não tinha como trabalhar com outra coisa que não fosse com isso hoje em dia. Sim. Então, talvez não fosse da maneira que eu imaginava que seria lá com meus 10 anos, mas é de uma maneira diferente que eu acabei chegando de certa forma também. Eu acho que eu me identifico um pouco também aí quando eu penso assim, eu era uma criança, já falei até disso aqui, eu acho, de tipo, eu queria tudo, eu queria ser cantora, ser atriz, ser passista, ser sei lá o quê. I want it all. Exatamente, era eu, assim. E aí eu acho que a criança, ela tem muito esse filtro aberto, assim, né? Tipo, eu posso ser tudo que eu quiser. E aí eu também acho que quando eu fui me dando conta eu acho que tu vai entrando mais na realidade, assim, né? E até eu também penso assim, eu tinha o sonho ou a vontade de fazer medicina. E aí, quando eu me dei conta que não era tão fácil quanto eu pensava, eu desisti desse sonho. E que talvez não fosse um sonho teu, né? Sim, um sonho coletivo. Também, amigo, o que é meu e o que é dos outros, né? Me vem, assim, eu acho, mais no campo romântico, eu acho que eu consigo ver isso muito claro. Porque eu também acredito que para as meninas, na sua maioria, a gente cresce muito com esse conceito de um amor perfeito, de um amor do príncipe encantado. Então, isso eu sei que eu tinha muito, assim. Eu era uma adolescente muito apaixonada, muito sonhadora e que, quando eu me envolvia, nossa, assim, eu queria que aquilo fosse tudo pra mim. E daí, quando começa as decepções amorosas, eu acho que isso foi me quebrando. Vai botando o pezinho na realidade, né? E quebrando algumas expectativas e tirando. E daí, hoje em dia, chegando, né, depois dos 30...
eu sei que eu já ruí completamente essa ideia do amor romântico, sabe? E não é num sentido que eu não acredito no amor ou qualquer coisa nesse sentido, mas é no sentido de trazer pra realidade mesmo e não idealizar tanto, assim, entender. Eu acho que é isso. Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui aceitando que as pessoas são o que elas são. E que ninguém é perfeito, que ninguém tem a obrigação de me fazer feliz, e que eu não tenho a obrigação de fazer o outro feliz. Então, quando vai caindo essas crenças, eu acho que eu vejo a coisa de uma maneira mais crua. Mas não necessariamente de uma maneira mais fria, sabe? Então, pra mim, eu acho que fica bem óbvio esse negócio de... eu achava que deveria ser assim e eu entendi que não é, no campo do amor. Não, acho que faz sentido. Eu acho que a gente cresce com muita idealização do que é o amor. Eu também tinha uma visão meio... idealizada mesmo, né? Tipo, pelas coisas que a gente consumia, os filmes e até séries. Hoje, né, e amigo? até hoje, de você pensar em, sei lá, no conceito de alma gêmea, por exemplo, sabe? Que vai ser uma pessoa que vai ser a metade da sua laranja, você vai encontrar ela resolver e vai todos ser os seus isso pro resto da tua problemas. vida. E quando eu tive meu primeiro relacionamento lá com 15 anos, pra mim era isso. Eu tinha encontrado a minha alma gêmea. Exato. E daí eu lembro de, sei lá, passaram-se 2 anos depois do término, eu ainda tava chorando, pensando, nossa, eu perdi minha alma gêmea. Amigo, sabe? É o tipo de coisa que hoje em dia eu olho e penso, meu, que visão mais, né, complicada em cima disso, assim, que eu não compactuo mais com isso. Não perdi a esperança no amor de forma alguma, acho que também não. Mas é mais num lugar de pensar que as pessoas são falhas e nem tudo vai ser perfeito. Acho que esse é um ponto, assim, que eu discuto muito com a minha mãe, porque eu vejo que minha mãe, ela encara a vida de uma forma muito binária. Então, é o certo, é o errado. E acabou. E o que não é certo é errado, e o que não é errado é certo. Eu acho que talvez ela tenha me passado um pouco disso lá atrás. Que isso é o amor e tudo que não é amor, não é amor. E hoje em dia eu vejo que não, na verdade tem muitas nuances entre as coisas. Tem o que é certo, tem o que é errado e tem o que tá no meio. Tem o que tá depois e tem o que tá antes também. E lá atrás, pra mim, era uma coisa muito, é isso ou é isso. Ou tudo que não se encaixa aqui, necessariamente vai se encaixar aqui. E aí, né, tipo, tá decretado. Tá decretado? Minha mãe é um pouco assim até hoje. Eu tento policiar bastante ela nesse sentido de que pra ela o que não é certo necessariamente é errado. Sim, não é assim, né? A gente sabe que a vida não é assim. E eu acho que talvez essa visão tenha se perdido ao longo do tempo. Eu acho que principalmente em relação a relacionamentos, né, de certo e errado dentro de uma relação, porque o que é certo pra mim não necessariamente é certo pra uma outra pessoa. Mas no sentido da vida também, eu acho que eu fui abrindo mão de muitas coisas, de não ter tanta certeza do que é certo. E eu acho que... Eu não tenho certeza de nada que é certo, na verdade. Exato, que também caiu um pouco pro lado de, assim, tu parar de achar que as pessoas estão fazendo as coisas pra te prejudicar, porque tu és a vítima do mundo, porque... Não, sabe? Tá todo mundo, cara, vivendo o seu e é isso, as pessoas vão errar, vão falhar, e até também tu falou ali do lance do ferro e fogo, tipo, nossa, né, eu mais nova... Era uma ideia, tipo, meu Deus, traição é uma coisa imperdoável, a pessoa vai morrer pra mim. E hoje em dia eu já olho com outro olhar, sabe? De tipo, não tô dizendo aqui que eu vou aceitar uma traição facilmente, mas de tu considerar todas o que tá acontecendo, tudo que engloba, né? Tem muitas outras coisas a serem levadas em consideração, e eu acho também que essa questão da traição cai muito num lugar que eu tinha essa visão lá atrás, de que a outra pessoa é minha posse, né? De um sentimento de tipo... Nossa, exato. Eu tô no controle dessa... Não no sentido ruim da coisa, mas eu acho que encarar isso de a pessoa tá no meu controle, eu tô no controle dela e, assim, não pode se perder isso aqui. E eu acho que hoje em dia, não. As pessoas são livres, eu não quero jamais estar num relacionamento onde aquela pessoa se... prendendo alguém. Refém minha, de alguma forma. Então, assim, ela vai ter as vontades dela, as coisas vão acontecer. E, claro, também não tô dizendo que eu perdoaria uma traição da maneira mais fácil do mundo, mas de entender que ninguém é minha posse. Sabe? Eu acho que eu também não sou posse de ninguém. Eu acho que é entender isso, assim. Sim, e aí pra tudo na vida, né? Pra amizade, pra relacionamento, pra família. Sim. De tu saber também que tu tem direito à tua individualidade e fazer as coisas como tu achar que tu deve fazer, né? Sim. Amigo, e tu consegue pensar no setor amizade, assim? Se tem alguma amizade que tu pensa, tipo, que significou muito pra ti em algum momento e já se perdeu, já não faz mais tanto sentido? Tem vários. Eu acho que eu tenho muitos ex-amigos. Esquisito. Não, mas não só de pessoas que eu briguei, também tem várias, assim, que tiveram discussão. Mas eu acho que no sentido de pessoas que cresceram por lados opostos. Eu falei disso num episódio recente que talvez não tenha ido ao ar ainda, ou talvez vá, ou talvez já foi, não sei. Só Deus sabe? Só Deus sabe. Só Deus e Gui. Só Deus e o Gui sabe. Mas disso, assim, de às vezes você encarar uma amizade que era muito importante pra ti
e você vê que aquela pessoa hoje em dia tem outras vivências, pensa de uma maneira completamente diferente da sua. Tem uma amizade que a gente nunca brigou, a gente nunca teve nenhuma discussão, mas a gente cresceu para lados opostos. E eu acho que eu tentar forçar que aquela pessoa tem que ser amiga minha da mesma maneira que ela era 10 anos atrás, não faz sentido hoje em dia. Não, e o quanto assim, o quanto a gente muda nesse caminho, né? Exato, da mesma forma como eu não compactuo com as coisas que ela pensa hoje em dia, sei que a recíproca é verdadeira também. Então não tem nem como, sabe, tipo, tentar forçar uma coisa aqui, por mais que a gente tenha sido muito importante um pro outro lá atrás, a gente nunca tenha brigado, a gente se segue nas redes sociais, Tá e tudo bem. tá tudo bem entre a gente, se eu ver na rua eu vou parar pra conversar. Mas não faz sentido, a troca que rolaria hoje em dia não é mais a mesma de muito tempo atrás. Sim. As coisas que a gente vive hoje em dia são muito diferentes do que era muito tempo atrás. Então eu acho que isso, assim, de você também perceber a hora de abrir mão de certas coisas, não porque aquela pessoa te fez algo de ruim, mas porque não encaixa mais na vida. Com certeza, tem uma analogia que eu gosto muito, que é a do cabo de guerra, assim. Porque às vezes tu tá segurando ali o cabo de guerra e aquilo tá te machucando muito, tá machucando tua mão, tá, sabe? E não tem por que tu tá segurando. Sim. Porque justamente pelo que a gente tá falando, assim, eu acho que essas pessoas que vão ficando pelo caminho tem muito a ver com as nossas versões. Então, eram versões nossas que faziam sentido andar com aquelas pessoas, ter amizade com aquela pessoa, namorar aquela pessoa, pensar daquela forma. Mas aí, conforme tu vai mudando, e graças a Deus a gente muda muito ao longo da vida, essas coisas vão deixando de fazer sentido. E aí, se você fica tentando se apegar naquilo, mas por que eu não penso mais assim? Mas por que eu não consigo mais andar com fulana? Por que eu não consigo mais namorar ciclano? Cara, porque às vezes são versões tuas e não quer, eu acho assim, não quer dizer que a outra pessoa seja menos. Não, de maneira mereça alguma. menos, que você seja superior àquela pessoa. Claro que não. Só que a vida é um grande... São grandes momentos, são grandes fases da vida. E aí... A gente vai mudando muito, às vezes até o outro se afasta da gente, né? E num primeiro momento a gente pode ter uma dificuldade de aceitar, de lidar, de entender, de... Mas o que eu percebo na minha vida, assim, que eu tento levar pra mim cada vez mais é de tipo, solta e confia, cara. Confia que a vida vai te levar pelos caminhos certos. Também vai levar essa outra pessoa, porque às vezes sempre esse afastamento que acontece não vai ser bom só pra você, também vai ser bom pro outro. Claro. Num primeiro momento talvez não, mas a vida é assim, ela traz coisas boas para os dois lados, não é só uma pessoa que vai sair se beneficiando disso tudo, né? Não, eu acho que tem muito mais problema em você ficar forçando algo que não encaixa mais. Pra mim é o mais difícil, assim, porque eu sei, trazendo novamente esse exemplo dessa amizade que eu citei, mas eu não compactuo com muitas coisas que eu vejo ela postando na internet, por exemplo, de pensamento político, sobre causas sociais, etc, que a gente não bate mais. E daí pensa, tipo, eu tento forçar uma amizade com essa pessoa. Pra quê? Pra, tipo, ter esse desgaste e ter esse embate direto e mudar tudo que a gente viveu de bom lá atrás. Eu prefiro me manter com as minhas memórias boas. Claro. E assim, foi uma pessoa que seguiu caminhos diferentes da minha vida. Então eu percebo que sim, tem muitas amizades que... Não muitas, né? Algumas duas, assim, talvez tenham se perdido nesse sentido. E eu acho também que eu tenho amizades que eu... Não vou dizer que eu fui babaca, mas que eu poderia ter conversado melhor, sabe? Sim. E resolvido melhor, assim. Eu acho que... Também já falei no outro episódio que eu sou uma pessoa... Eu já fui muito pior, muito fechado, assim. Hoje em dia eu sou um pouco menos, mas eu acho que talvez eu lidasse com uma maneira mais... não sei, mais enfática com as coisas, que eu acho que eu poderia ter sido mais maleável lá atrás. Sim, pode ser, mas era uma outra versão Era uma outra versão minha aí. Que não sabia ser tão maleável, talvez, né? Então eu acho que tem amizades, assim, nesses dois sentidos que se perderam. Umas que não se encaixaram mais. Teve gente que foi filha da puta comigo, sim, claro. Acontece. Tem com todo mundo. Tem com todo mundo, exato. Mas também teve umas que eu podia ter lidado de uma maneira um pouco melhor, sabe? Eu pensei do meu lado, assim, porque eu acho que eu não tenho lembrança de tantas amizades que eu fui deixando pelo caminho. Muito porque eu tenho esse perfil também de ir levando as minhas amizades. Mas eu... E tu perdoa muito fácil também, né? Eu perdoo muito fácil também. Eu tenho Eu sigo o jogo, sabe? Como a gente falou no episódio da mentira, né? Cada coisa que tu aceitou, né, minha amiga? Exatamente, né, meu amor? Eu sou uma grande aceitadora das coisas. Mas eu percebo que eu tenho amizades que elas mudaram. Então, assim, tem muitas pessoas que, tipo, durante um período da minha vida foram muito, 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 muito próximas e foram muito importantes naquela fase, mas que hoje moram em cidades diferentes. A vida adulta tem isso, né? Exato. Tem filho, tem uma rotina diferente, que não bate mais da mesma forma que batia quando você era um desocupado de 15 anos. Exatamente, mas ao mesmo tempo é muito legal perceber em certas amizades que essa amizade continua sendo boa, sendo interessante, e quando dá, a gente se conversa, se manda uma mensagem, pergunta como a outra tá, responde um story.
E eu gosto disso, assim, eu gosto de perceber que eu cultivo também essas amizades, mas que eu respeito a nova forma delas serem. Sim. E tipo, eu tenho até uma amigona minha, uma irmã minha, que a gente fala muito sobre isso, assim, de como a gente respeita o tempo uma da outra, de às vezes mandar um áudio e a outra responder 2 semanas depois, mas não tem cobrança, não tem tipo, ah, porra, por que tu não me respondeu antes, não sei o quê. Justamente porque a gente entende que a gente tá, cada uma vivendo a sua vida no seu tempo, e eu não sei o que tá acontecendo na vida dela agora, e ela não sabe o que tá acontecendo na minha agora, mas a hora que a gente conseguir sentar e conversar e contar tudo que tá acontecendo na nossa vida, vai ser maravilhoso, sabe? Sim. Então eu acho que também, além de saber deixar as coisas pelo caminho, saber respeitar o tempo das coisas, das pessoas, sem forçar, foi o que tu falou, sem querer. Eu acho que a vida adulta tem muito isso, né? Porque quando a gente é adolescente, ali, início de faculdade, todo mundo é muito disponível e tem a rotina completamente ajustável. E na vida adulta chega um ponto assim, eu não tenho filho ainda, mas, né, nossa, tem amigos com que já filho ainda têm. deve ser mais. Então, sabe, pessoas que são casadas, pessoas que têm trabalho diferente, com horários diferentes. Então, você bater isso o tempo todo é muito difícil. É extremamente difícil. Então, assim... E aí se torna mais difícil ainda quando tu tem uma amizade que fica tipo, ai, que saco. Ai, que tu nunca vai. Porque eu também tenho a minha rotina, que também é uma rotina difícil. E daí bater as rotinas, assim, é sempre uma questão na vida adulta. E não claro. É uma competição de quem tem a rotina mais difícil, Não, né? Exato, mas de você encontrar furos na rotina onde os dois consigam estar juntos, né? Sim. Eu acho que na vida adulta é cada vez mais difícil, mas também temos que levar isso em consideração. Exato, é o equilíbrio, né, amigo? É o equilíbrio da coisa. E tu acha que, assim, tu consegue enxergar que teve alguma versão tua que tu deixou pra trás e que tu se orgulha de ter deixado e uma que tu se arrepende? Cara, eu acho que eu consigo pensar muito claramente na versão que eu deixei pra trás e que eu tenho orgulho de ter deixado. Que eu acho que tá muito atrelada a isso, assim, a uma versão minha que era muito mais insegura, que tinha medo de ficar sozinha, que tinha, sei lá, eu acho que se acomodado muito num relacionamento que já não fazia tanto sentido pra mim. Então hoje eu sinto muito orgulho e também é muito engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que é uma versão que não conversa tanto comigo hoje, eu tenho orgulho dela, porque também foi a minha versão que teve coragem de sair disso, né? Então, assim, é um sentimento de carinho também por essa versão. Ao mesmo tempo que eu sinto um pouco de pena de ter chegado naquele ponto, eu sinto orgulho da coragem que eu tive naquele momento de sair daquilo. Eu acho que eu olho com muito carinho pra essa... Eu acho que é uma versão que nem teria mais como existir, que é a nossa primeira versão muito inocente, assim, né? Que acredita muito em todas as histórias que são contadas pra gente, do amor perfeito, da vida cabendo nas caixinhas e que vai dar tudo organizadinho, tipo... Eu acho que eu sinto um pouco de saudade dessa inocência, assim. Que eu acho que eu ainda tenho hoje, mas num outro lugar. Mas, de novo, assim, vai ser uma versão minha de 14 anos. Né? É difícil de 10 pensar. anos de idade, tipo, é muito, muito jovem, né? Muito. E tu? Qual a tua versão que tu tem orgulho e que tu tem saudade? Eu acho que também de saudade, assim, eu pensaria... Claro, eu acho que sempre vai cair pra infância, né? Dificilmente vai cair pra um tempo depois, assim, porque a infância tem toda essa questão da inocência e de ser uma pessoa muito sonhadora e o mundo é uma folha em branco, que eu posso fazer qualquer coisa, que eu acho que lá atrás me trazia um certo conforto, assim, de pensar que o mundo... Tudo é uma possibilidade pra mim. Sim. E que o mundo tá aí pra ser vivido. E hoje em dia, com o pé no chão, dificilmente eu tenho esse pensamento, assim, né? Eu posso sair e fazer o que eu quiser. Eu acho que quando a gente tem ali no início da adolescência, assim, é mais tranquilo pensar dessa forma. Eu era muito sonhador. Até hoje, eu acho que isso também me ajudou a exercitar muito a minha criatividade, do quão sonhador eu era e quanto eu conseguia pensar em coisas mirabolantes pra minha vida. Eu acho que eu sinto muita falta de ser mais sonhador nesse sentido, assim. Sim. De poder sonhar e ficar imaginando coisas sem aquela necessidade de transformar isso em realidade. A gente falou um pouco disso também no vídeo do sonho, né? No episódio de sonhos. Então acho que essa minha versão adolescente, ele era muito isso, muito sonhador. O mundo tá aí pra ser descoberto, assim. E eu sinto falta disso, de ser um pouco mais nesse sentido. Acho que hoje em dia eu sou frio até demais, sabe? Sim, realista até demais. Eu acho que a realidade me puxou com tudo, assim, pro chão. Tanto até nas questões, às vezes, de tipo... de acreditar numa astrologia, eu sou muito de acreditar cético, muito tudo, sou muito realista, muito... Eu acho que isso, assim, eu sinto falta dessa minha versão mais aberta ao mundo, mais solta. Todo momento da vida ajudou a fazer com que eu chegasse aqui. Exato. Eu acho que todas as vivências que eu tive foram por um motivo
e que ajudaram a eu ter a cabeça que eu tenho hoje em dia, mas eu acho que talvez ali no início dos meus 20 e poucos anos, talvez no meu segundo relacionamento, que eu era uma pessoa muito insegura. Eu falei até um pouco aqui no início do vídeo de enxergar outra pessoa como posse, de ter uma visão meio conturbada do que é estar num relacionamento. É uma relação, né? Eu acho que... Uma relação saudável. Uma relação saudável. Eu acho que... Sei lá, não cresci tendo boas referências de uma relação saudável. Eu acho que eu aplicava isso um pouco nas minhas relações no início, até eu entender o que é uma relação saudável e que aquela outra pessoa não é minha posse, que, né... Eu acho que dessa versão eu não sinto orgulho, assim. Claro, eu acho que eu tive que quebrar muita cara pra chegar onde eu tô e encarar a vida da maneira que eu enxergo hoje em dia. Ela foi uma versão importante. Mas eu não gostaria de voltar a ser dessa forma. Eu também não, tá? Eu também não. Cara, sabe, eu ficava checando. Olha, acho que vocês também, tá? Eu já tô assim, sim, eu também. Ficar checando o que tinha aquela porra daquela aba no Instagram de atividade dos amigos. Nossa. Lembra que tu conseguia ver o que as pessoas estão curtindo, seguindo e tudo? Eu ficava o dia inteiro lá, amiga. Eu também, amigo. Eu checava várias coisas, eu rastreava no celular. Eu ficava o dia inteiro lá. Eu era muito tóxica, assim. E daí se curtia uma coisa meio torta, eu já ficava tipo, o que você curtiu isso aqui? Sabe? Que é uma, sei lá, é uma... Eu não sei se é uma coisa da nossa geração também, sabe? Se a nova geração já tá vindo com isso melhor trabalhado. Não sei, lembra a menina do Luciano Huck, do filho do Luciano Huck? Que teve todo bafafá por causa do que seguiu outro no Dix. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente... Quando a gente é novo, a gente constrói uma ideia de que um relacionamento, pra ele ser bom, ele tem que ser extremamente... Perfeito. É o que eu falei ali do certo e errado. Tudo que não é certo é errado, necessariamente. Exato. E hoje em dia eu não enxergo mais a vida dessa forma. Então eu acho que ali no início... Até porque assim, né? Hoje em dia pra mim é muito claro assim... se não quiser estar comigo, tá tudo bem. Fica muito à vontade, né? É um direito teu. Da mesma forma que se eu não quiser estar numa relação, tá tudo bem. Né? Isso não quer dizer que eu seja uma bruxa, que eu nunca mais vou amar, E acho que quando a gente é mais novo, a gente tem esses conceitos muito fortes na cabeça. Muito fortes. Então, acho que isso, assim, de uma versão que eu não gostaria de revisitar. Até, não só da maneira que eu me comportava com os outros, mas da maneira que isso fazia eu me sentir dentro de mim mesmo, sabe? Amigo. Eu acho que as pressões que existiam dentro da minha cabeça naquele momento... De ficar checando e ficar preocupado e ficar querendo fazer as coisas do meu jeito e querer que aquilo ali fosse o certo. Sim. Eu não quero mais essas pressões na minha cabeça. Não, eu também não. Depois que eu me livrei disso, essa cobrança, né? E eu acho também que tem uma coisa que tu projeta muito no outro, as coisas que tu tá sentindo. Então, tu, né, quando tu é mais novo e tal, tu não toma essa responsabilidade pra ti. Tipo, nossa, por que eu tô me sentindo assim? Acho que eu vou procurar ajuda, acho que eu preciso conversar com alguém. Não, é tipo, a maioria das coisas é culpa do outro, o problema é o outro que tá causando na tua vida, né? E acho que depois a gente vai trazendo essas responsabilidades pra gente também. É, exatamente isso. Né? Tô agora falando uma coisa, a gente pesou um pouco o clima. Vamos deixar mais leve, né? Vamos falar uma coisa mais leve. Vamos falar, sei lá, uma peça de roupa que tu acha que tu usava lá atrás que tu não usaria nunca mais. Tem horrores! Eu tenho muitas também. Horrores! Eu lembro que eu tive uma fase muito do body. Body? Body. Cara, tudo era body. Não usa mais body? Bem raramente eu uso um body, Deve assim. ser difícil pra fazer xixi nos lugares, né? Ai, amiga, é bem difícil. Quando não é o tip top lá, que abre lá embaixo, tem que ficar pelado, é um saco. Mas assim, eu até uso de vez em quando, tipo, uma vez ou outra e tal. Mas eu tinha uma fase que meu Deus, eu entrava na loja, era só body, só comprava body. E daí aquilo... Body cropped, né, amiga? Eu tive a fase do cropped também, galera. Era cropped de manga longa. Era cropped que não acabava. Pelo. Tá tudo lá em casa ainda, tá? Cropped até aqui, não, com mentira. rolê. Era só pra sair. Pra vida social eu tinha outras opções de look. Mas meu primeiro momento solteiro ali era muito cropped. Tudo cropped. Cropped a rodo. O cropped eu ainda tenho uma boa relação, eu acho. Mas o body eu já cortei. Tô cantando a bola aqui pra vocês, eu vou voltar a usar calça skinny. No inverno sem falta, né? Não, eventualmente, vai acontecer esse momento. Então eu não vou ficar aqui crucificando a calça skinny. Nessa época eu era meio metida hipster, meio emo, assim, né? Tipo, franjona e tal. Sim, não, mas chegou a passar, tipo, lápis no olho, essas coisas? Não, nunca foi too much, não, assim. não tão longe assim, né? Não tão longe assim. Mas mais porque minha mãe não deixava, porque o meu sonho era ter o cabelo roxo, era fazer umas coisas loucas, Querido, tu devia deixar o Vitinho sair hoje. Parece. Teve um ano que tu descoloriu, né, o cabelo? Descolori. Na pandemia, não foi? Foi na pandemia. Mas Ninguém viu? Mais porque eu... viram, sim. Eu não vi. É que eu postei fotos e tal. Mas eu queria ver como é que era. Não gostei muito. Do descolorir? Eu gostei de ter o cabelo descolorido. Eu gosto de mudar. Pra mim, eu não gostei de manter e eu não gostei do momento em que eu desisti de ter, como foi difícil voltar pro normal. Porque eu tive que ficar raspando e tal, até crescer de volta, foi difícil. Eu lembro que você faz o cabelo raspadinho, é verdade. Então, não gostei desse momento, mas, sei lá, foi uma experimentação, assim. E eu lembro também, não sei porque que eu pensei nisso agora,
Mas, cara, a pandemia pra mim foi um momento bem difícil de estilo, assim, sabe? É. Eu lembro que eu me larguei muito, assim, por ficar direto em casa, tipo, só moletom, só não sei o quê. Aí eu lembro que ali foi um momento meio, tipo, confuso pra mim de quem eu sou, o que eu tô fazendo, o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Eu tenho uma relação, sei lá, meio eu entendo a moda como uma coisa cíclica, então eu não vou ficar aqui falando mal de nada, porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar usando de novo. Tá, mas tinha alguma coisa que tu fazia, que tu deixou pra trás e que tu olha hoje, tipo, nossa, por que eu fazia isso? De moda, sem referência ao Não, meu nem estilo? moda, tudo, da vida. Eu acho que talvez uma coisa em relação a estilo que eu percebo é que antigamente, ali na casa dos 20 e poucos anos, a gente se veste muito, tipo, com tendências, né? Com coisas assim, tipo, agora é moda usar tal coisa. Eu acho que a partir do momento que eu cheguei perto dos 30, eu tenho preferido peças mais clássicas, uma coisa que eu sei que não vai durar só um inverno. Com certeza. Então, tipo, uma coisa mais, sei lá, camisa e calça, que é uma coisa, né? Tu vai usar sempre usar pra sempre. tudo. Sim. Eu acho que ali durante a adolescência e a juventude, principalmente, agora a moda é usar a jaqueta jeans com a manga de moletom. Vou comprar e ano que vem de novo vou querer mais. Sim. Eu acho que eu caio menos nessas tendências hoje em dia do que eu caía lá atrás. Agora é usar calça cargo, não comprei calça cargo, sabe? Então acho que nisso eu não voltaria. Tá. Mas eu vejo mais... Eu não sei, também que eu não gosto muito desse papo de a partir dos 30 eu tenho que me vestir formal, não, sabe? lógico que não. É mais uma maturidade necessária. Também tem momentos, não sei se você já se pegou nesse lugar, mas tem momentos que eu olho pra uma roupa minha e eu penso, tipo... Não dá mais, né? Acho que não vai dar, acho que essa sainha tá muito curtinha. Que logo que eu fiquei solteira ali, com meus 27, 28, eu tava muito numa ânsia de viver a vida loucamente, assim, né? Então tudo eu topava. E aí, tipo... show, aí tipo, vai ter um festival lá em Belo Horizonte, vamos no sábado, voltamos na segunda, vamos? Nossa. Vamos. Então, essa fase eu já deixei pra trás, sabe? Quando eu morava ainda em outra cidade, eu vinha pra cá, pra Floripa, de ônibus pra ir pra balada. Meu Deus, pensa! Com 18 anos, pensa. Cara, que empenho, né? Nossa, tipo, ainda voltava depois da festa pra casa. Nossa, empenho demais. Tipo, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E só pra pegar uma baladinha, né? Cara. E aí eu dei uma segurada, assim. Agora eu tô numa fase bem mais tipo, eu vou quando eu tô afim, no que eu tô afim, se for confortável, se fizer sentido. Sim. Mas assim, eu acho que também fases, cara. É bom também viver esse momento que tu se joga mais, que tu... Não, eu vejo com muito carinho essa época, assim. Por mais que eu não fosse repetir isso hoje em dia, eu acho que eu vivi muito ali nos meus 18 aos 23, 24 anos, sabe? Eu acho que era época pra se viver e fazer essas merdas. Início de faculdade. E não que tenha a época certa, né? Minha época foi um pouco depois e tá tudo mas certo, sabe, tipo, início da juventude ali, eu comecei a trabalhar, tinha meu próprio dinheiro, tava morando em outra cidade sozinho. Sim. Era a época de eu fazer essas coisas, só que daí chega no momento em que a vida adulta bate na porta, né? Eu não posso ficar assim pra sempre. E que tu vai também, eu acho, revendo as tuas prioridades, o que tá fazendo sentido pra ti naquele momento, né? O que é mais gostoso? 2 horas de carro pra pegar uma balada ou ficar no livrinho Netflix? Mas nesse ponto, assim, porque hoje em dia eu tenho uma rotina extremamente saudável, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que condena esse tipo de rotina de festa. Não, assim. cada um acho faz que é o que quiser, importante, né? E vivi mesmo, fiz um monte de coisa e não me arrependo de nada, sabe? Sim. Bom, acho que a gente falou bastante sobre coisas que a gente teve que deixar pra trás pra ser quem a gente é hoje em dia. Eu tenho muito esse pensamento latente dentro de mim de... Sim, eu tive que abandonar muita coisa pra ser quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu carrego com muito carinho todas as versões que eu fui no passado, porque eu sei que elas fizeram com que eu chegasse aqui. Então, me veio um pensamento aqui. Manda. Às vezes você tá pensando em abandonar alguma coisa e tá muito apegado e tá muito preso a isso. Talvez esse seja o sinal pra você deixa aí. E eu acho que às vezes também tem um ponto de não necessariamente você precisa abandonar aquela coisa ou abandonar uma maneira que você, encara o mundo. Às vezes você pode evoluir essa coisa. Sim. Pegar essa coisa e transformar ela em algo um pouco melhor. Então não necessariamente você precisa jogar tudo aquilo fora. É um pouco o que eu falei do 100% certo e 100% errado. Isso, talvez verdade. tenha parte desse hábito que ainda faça sentido pra você, mas não da maneira que tá sendo feito. Então, pegar isso e conseguir evoluir essa coisa também pode ser um caminho interessante. Recalcular a rota, né? Mas não recalcular 100%, né? É uma recalculadinha, assim. E não também se culpar ou achar, tipo, né? Nossa, eu preciso me livrar disso agora, ou eu preciso mudar essa situação agora. Vai com calma, vai... As coisas se ajeitam. As coisas se ajeitam. E a vida, confia no fluxo da vida, que a vida vai trazer o que tiver que trazer, levar o que tiver que levar. É isso aí. E tá tudo certo. Acredite você ou não.
É verdade. Não é Eu bem. vou acreditar no que ela tá me falando porque me convém. E Eu gosto de acreditar no que me convém. Acredita em mim também, tá? Vem cá, Brubi. Mas deixa aqui nos comentários o que você teve que abandonar, que você sente falta, ou não, que você se orgulha de ter deixado pra trás. Se essa conversa toda fez sentido pra você também, Segue a gente nas outras redes sociais que estão aqui em cima da nossa cabecinha. Por favor, ajuda muito a gente a chegar em mais lugares também. exato. E quarta que vem, meio-dia, tem novo vídeo aqui no canal. Manda pros seus amigos, manda pra sua família, manda pra sua versão do passado. Cara, se inscreve. Eu nunca te pedi nada. Por favor, cara. Sério, nunca Só te um pedi nada. likezinho. É a primeira vez que eu falo isso nesse canal, eu nunca nem pedi isso aqui. Cara, eu tô acompanhando, eu tô fazendo uma novena, eu tô acompanhando o canal de um padre. O padre fala, curte, compartilha, se inscreve. O que é a gente pedindo, cara? Enfim, segue a gente aí, acompanha a gente em outras redes sociais também. E comenta aqui o que você achou do vídeo, por favor, que ajuda muito no engajamento e ajuda a gente a chegar mais longe. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo.